Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim, com as bênçãos de nosso amoroso Pai Jeová. E neste vídeo, vamos estar considerando a reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 25 de setembro a 1 de outubro. Vamos ver e fazer uma análise de algumas respostas práticas que podemos encontrar nos Joias Espirituais, que nessa semana se encontra no livro de Esther, capítulo 9 ao capítulo 10. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, vamos ter um discurso de 15 minutos com 3 perguntas baseadas num vídeo para responder. Esse discurso tem o seguinte tema, falando sobre os anciãos, pastores que trabalham para o bem do povo de Jeová. Vamos ver também que respostas resumidas podemos comentar nessa parte. E finalizando, no estudo bíblico de congregação, vamos estar considerando a lição 59 do livro Seja Feliz para Sempre, pontos 1 a 5. Esperamos que todos vocês possam tirar bastante proveito desse vídeo e que assim consigam preparar excelentes respostas para comentar na reunião. Portanto, vamos iniciar a preparação da reunião completa, Vida e Ministério Cristão. Nossa primeira pergunta da apostila temos como base o livro de Esther, capítulo 9, versículos 15 e 16. Vamos fazer a leitura e depois a pergunta. Diz assim: Os judeus em Suzã se reuniram novamente no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não saquearam seus bens. Os outros judeus, que moravam nas províncias do rei, também se reuniram e defenderam suas vidas. Veja só a pergunta. Por que os judeus não saquearam os bens dos inimigos? Resposta: porque o objetivo deles era a preservação de suas vidas, não o enriquecimento. Então essa é a resposta-chave dessa pergunta, irmãos. Agora, com base na leitura completa de Esther, capítulo 9 ao capítulo 10, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E como uma primeira joia, irmãos, encontramos aqui no versículo 4 do capítulo 9. Veja só primeiro o que diz. Mordecai tinha se tornado poderoso na casa do rei, e sua fama se espalhava por todas as províncias, visto que ele se tornava cada vez mais poderoso. Esther, capítulo 9, versículo 4, a lição. Apesar de sua crescente autoridade e fama, Mordecai não se tornou arrogante nem vaidoso, ao contrário, ele sempre se manteve humilde. Isso nos ensina a importância de continuarmos demonstrando humildade mesmo quando alcançamos grandes privilégios na organização de Jeová. Afinal, o crédito é sempre de Jeová, pois sem ele não conseguiríamos nada. Agora, continuando, uma outra joia podemos encontrar no versículo 13, ainda no capítulo 9. Diz assim: Esther respondeu: Se for do agrado do rei, que os judeus em Suzã recebam autorização para agir novamente amanhã, conforme o decreto emitido para hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados no madeiro. Lição: observamos neste versículo que a vingança nem sempre é a melhor opção. Embora Esther tivesse a oportunidade de se vingar, ela pediu ao rei que permitisse que os corpos dos filhos de Amã fossem pendurados, em vez de retaliar violentamente. Isso nos ensina que não devemos nos vingar com nossas próprias mãos. Essa não é a solução. Devemos sempre nos lembrar que a vingança pertence a Jeová. Então é sábio de nossa parte deixarmos tudo nas mãos dele. Agora no capítulo 9, versículo 22, temos outra joia que encontramos. Diz assim: Pois nesses dias os judeus descansaram dos seus inimigos, e nesse mês sua tristeza se transformou em alegria, e seu luto em comemoração. Eles deveriam celebrar essas datas como dias de banquetes e de alegria, como ocasião para enviar porções de alimento uns aos outros e dar presentes aos pobres. Esther, capítulo 9, versículo 22, a lição. Vimos aqui que nessa ocasião os judeus tinham que enviar porções de alimento
uns aos outros e dar presentes aos pobres. Isso nos ensina a importância de hoje também, não nos esquecermos dos pobres em nosso meio. Assim como no passado, quando ajudamos a estes que precisam de apoio, isso é como uma dádiva para Jeová, e ele irá nos abençoar muito por tais atitudes. Agora, Esther, capítulo 9, versículo 25, diz assim: Mas quando Esther compareceu perante o rei, ele ordenou por escrito que seu plano maligno contra os judeus recaia sobre a sua própria cabeça. Então ele e seus filhos foram pendurados no madeiro. Observem só a lição, irmãos, de Esther, capítulo 9, versículo 25. Vimos que Amã, que planejou prejudicar os judeus, acabou enfrentando as consequências de suas ações. Isto nos ensina que a justiça de Jeová para com seu povo sempre prevalecerá. E mesmo que agora isso não aconteça completamente, temos a firme confiança de que sob o reino de Deus isso logo ocorrerá. Continuando, analisando aqui, irmãos, encontramos mais uma joia no versículo 27, no capítulo 9. Diz assim: Os judeus se impuseram a si mesmos, a seus descendentes e a todos os que se juntassem a eles, a obrigação de comemorar esses 2 dias e de fazer o que estava escrito a respeito deles, na época determinada todo ano. 9:27, a lição. Notamos que os judeus estavam comprometidos em seguir o que estava nas Escrituras. Isso é uma excelente lição para nós hoje, pois, como cristãos verdadeiros, é de suma importância que todos nós sejamos obedientes aos mandamentos que Jeová nos dá em Sua palavra, a Bíblia. Muitas pessoas não veem com bons olhos aqueles que têm autoridade. Isso é compreensível, já que os humanos têm um longo histórico de usar mal o seu poder para benefício próprio. Somos muito gratos pelos anciãos na congregação, que são treinados para usar sua autoridade para o bem do povo de Jeová. Ao contrário dos que têm autoridade neste mundo, os anciãos realizam seu trabalho por amor a Jeová e ao povo dele. Com a orientação de Jesus, esses pastores ajudam cada publicador a se sentir parte da família de Jeová e a se manter achegado a ele. Eles prontamente dão apoio espiritual às ovelhas de Jeová e providenciam auxílio em casos de emergência médica ou desastre. Caso você precise de ajuda, que tal tomar a iniciativa de falar com algum ancião de sua congregação? Muito bem, agora temos um vídeo para assistir. É muito importante que os irmãos assistam o vídeo para entender as perguntas e também para encontrar as respostas. O tema do vídeo: Pastores que cuidam do rebanho. Após os irmãos assistirem, vejam as perguntas. A primeira: como Mariana foi ajudada pelos anciãos? Resposta: vimos aqui que após passar por uma separação e também ver seu ex-marido ser desassociado e sair de casa, os anciãos apoiaram ela e suas filhas, fazendo visitas de pastoreio e encorajamento. Isso ajudou ela e suas filhas a continuarem servindo a Jeová com alegria. Agora a próxima pergunta: como Elias foi ajudado pelos anciãos? Resposta: observamos no vídeo que Elias estava passando por uma situação de saúde difícil e não conseguia nem sair de casa. Mas mesmo assim, os anciãos fizeram uma longa viagem até sua casa para ajudá-lo, em sentido físico e emocional, e também para mostrar a ele o quanto Jeová realmente o ama. E isso foi de grande ajuda, porque ele foi encorajado e, após ter restabelecido a sua saúde, ele voltou a se alegrar e estar junto em união com os irmãos. Terceira pergunta e última: depois de ouvir essas experiências, como você se sente ao ver o trabalho dos anciãos? Então é uma pergunta pessoal, irmãos. Mas veja como eu coloquei. Com certeza isso nos dá grande alegria e também nos motiva a sempre orar para que Jeová continue usando esses preciosos irmãos. Afinal, a visita de pastoreio é um fator principal para que o rebanho de Jeová continue firme e fortes. E também entendam que são amados por Jeová e pelos anciãos. Por isso, nunca fique com medo ou receio de uma visita. As visitas são para encorajar tanto os irmãos que precisam, como também os próprios anciãos que estão visitando. Vamos ler a introdução.
mais cedo ou mais tarde, todos os cristãos vão enfrentar oposição, até mesmo perseguição. Será que isso deveria nos deixar com medo? Pergunta do ponto 1 ou parágrafo 1. Por que podemos esperar perseguição? Resposta: porque o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, já nos deixa bem claro que todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus em união com Cristo Jesus também serão perseguidos. Então, se Jesus foi perseguido porque não fazia parte do mundo de Satanás, nós também, que não fazemos, vamos ser perseguidos. Pergunta do ponto 2. Como podemos nos preparar para a perseguição? Resposta: precisamos fortalecer nossa confiança em Jeová agora, tirando tempo todos os dias para orar e ler a Bíblia, e assistir às reuniões regularmente e participar na pregação regularmente. Pregar aumenta a nossa confiança em Jeová e nos ajuda a vencer o medo do homem. Então, se fizermos tudo isso, isso vai nos dar força para enfrentar com coragem qualquer perseguição, mesmo de pessoas da nossa família. Agora a pergunta do ponto 3. Por que perseverar durante perseguição nos ajuda? Resposta: porque quando perseveramos, nossa fé fica mais forte. Ficamos mais próximos de Jeová, porque vemos por experiência própria a força que Ele dá quando achamos que não vamos mais aguentar. Além disso, Jeová fica muito feliz quando vê nossa perseverança, e Ele promete vida eterna no mundo sem perseguição para todos que perseverarem até o fim. Aprenda mais. Veja por que é possível ser leal a Jeová apesar de perseguição. Veja também as bênçãos de fazer isso. Agora, ponto 4. Você pode vencer a oposição na família. Temos um texto para ler. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Após a leitura, veja a pergunta. O que pode acontecer quando um membro da família decide servir a Jeová? Conforme lemos no texto de Mateus, isso pode causar divisão na família. É isso o que estamos observando nessa gravura. Provavelmente a filha decidiu servir a Jeová, mas os pais não concordaram, não gostaram e infelizmente estão contra a decisão dela. Ainda no ponto 4, temos um vídeo agora para assistir com o tema Jeová nos acolheu, de 5 minutos e 13 segundos. E é importante, irmãos, que vocês assistam o vídeo até o final, para que vocês possam entender a pergunta e também possam achar a resposta. E depois de assistirem esse vídeo, vejam a pergunta. O que você faria se um parente ou um amigo não quisesse que você servisse a Jeová? Eu coloquei a resposta assim, irmãos. É uma pergunta pessoal, então os irmãos fiquem à vontade para colocar o que vocês fariam. Mas eu coloquei dessa forma. Assim como o casal do vídeo, nós não devemos deixar que nossa família ou parentes atrapalhem a nossa escolha de servir a Jeová. Devemos sempre colocar Jeová em primeiro lugar na vida. Essa é a decisão mais sábia a se fazer. Continuando, ainda no ponto 4, temos mais 2 textos para ler. Salmo 27:10 e Marcos 10, 29 e 30. Após a leitura, veja a pergunta. Como essa promessa pode ajudar você a enfrentar a oposição da família ou de amigos? Resposta: essa promessa nos dá a confiança que Jeová nunca irá nos abandonar, mesmo que nossa família carnal faça isso. Além disso, aqueles que com coragem enfrentarem essa oposição, no futuro próximo, Jeová também promete abençoar 100 vezes mais e dar a vida eterna. Ponto 5. Continue servindo a Jeová apesar de perseguição. Temos um vídeo para assistir com o tema Coragem apesar de perseguição, de 6 minutos e 27 segundos. Após os irmãos assistirem esse vídeo, vejam a pergunta. Como os exemplos nesse vídeo fortalecem sua fé? Resposta: ambos exemplos, tanto o casal que passou por muita perseguição na pregação, como aqueles irmãos que por 3 vezes tiveram que reconstruir o salão que foi incendiado, eles perseveraram apesar da perseguição e não permitiram que isso abalasse a fé deles. Ao contrário, eles continuaram focando em Jeová e deixando tudo nas mãos dele. Isso com certeza fortalece nossa fé e nos ensina que, se confiarmos em Jeová também, vamos conseguir suportar com coragem e alegria as perseguições que estão por vir. Agora, a última pergunta do nosso estudo e do ponto 5.
Por que é tão importante continuar servindo a Jeová, mesmo que a obra de pregação e as reuniões sejam proibidas? Porque, conforme vimos no texto de Atos, nós temos que obedecer a Deus antes que aos homens. E o texto de Hebreus nos deixou claro que não devemos deixar de nos reunir. Isso, além de nos encorajar e nos estimular ao amor e boas obras, vai também fortalecer e unir cada um dos irmãos à medida que o fim se aproxima. Meus irmãos, e essa foi a nossa reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 25 de setembro a 1 de outubro. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Esperamos que esse vídeo possa ter te ajudado na sua preparação. Se você não é inscrito, você tem agora a oportunidade. Se gostou desse vídeo, se foi de ajuda para você e para sua família, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, fazer um comentário, deixar um gostei, compartilhar nossos vídeos, isso é muito importante, para que outros irmãos também possam se beneficiar dessa preparação. E também ativar o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado, esperamos que vocês possam ter uma excelente semana, com as bênçãos de Jeová, e até os próximos vídeos.